Wesleyano, o nome do podcast não é em homenagem à igreja, é em homenagem ao método desenvolvido por Susana. Porque muita gente acha que o metodismo foi desenvolvido pelo John, pelo Charles, mas não. Foi a mamãe. Foi a mamãe que desenvolveu. Foi a mamãe. Foi a mamãe. Quem desenvolve o metodismo é a Susana, quando ela educa, ela faz a alfabetização dos filhos usando a palavra de Deus. E muito filho, hein? E põe filho nisso. Essa aí já tinha uma igreja, né, dentro de casa. Porque Sim. Quantidade de filho. Sim. E que exemplo de mulher, né? Sim. Ela foi uma mulher que conta, né, a história que ela, apesar de ter essa quantidade de filhos que ela tinha o tempo de oração dela. Tinha um momento dela e os filhos sabiam. E não incomodavam naquela hora. E não era meia hora, era 2 horas que ela ficava. Que ela colocava o avental no rosto. Sim, e era o momento... 2 horas orando de joelho. E como que faz isso? Com um filho a gente está dizendo que não tem mais através tempo. de uma mulher, não falando mal do pai, né, mas infelizmente ele não era o melhor dos párocos anglicanos, o pai de John e de Charles, mas Susana foi um exemplo tão importante para eles, que John, já velho, já pároco, já nos seus 40 e poucos anos, ele trocava cartas com a sua mãe, correspondência com a mãe dele, para falar sobre assuntos da sua igreja local e como ele poderia resolver, para ela ajudar ele com conselhos de como ele poderia sanar aquelas questões. A gente pode dizer, apesar, né, a Metodista do Brasil apoia o pastorado feminino, na Wesleyana a gente não tem essa visão, mas eu acho interessante que, apesar de tudo isso, Susana, e naquele tempo, Susana, ela chegou a pregar sermões, e foi perseguida por isso, pregar sermões na paróquia do esposo. Porque o pároco vivia dos donativos que os paroquiados deixavam na paróquia da igreja anglicana. Sim. Se não tem paroquiado, não tem donativo. Se não tem donativo, não tem com o que comer dentro de casa. Sim. Que quando ele chegou a ficar preso, o pai deles ficou preso, o que ela fez? Ela foi pro púlpito e começou a pregar. E aí... encheu a igreja. A igreja era vazia, de repente a igreja lota de gente. Só que ela é perseguida pela igreja por causa disso, porque ela não poderia subir ao púlpito para pregar. Entendeu? E assim, por conta dela. Eu uso esse nome, método wesleyano, para trazer essa ideia dessa liberdade, desse viés do metodismo, dessa estrutura que a gente desenvolve.